Olá, mulher linda, guerreira e abençoada por Deus, tudo bem com você? Espero que você esteja muito bem. Estou aí mais uma vez nesse vídeo. Se você não me conhece, eu sou a Rose Gomes. Quero já agradecer aos novos inscritos que estão chegando aí. Quero agradecer a vocês que já estão comigo há algum tempo. Para mim é motivo de muita alegria essa quantidade de mulheres que têm visto o vídeo. Eu sei que Deus está tocando no coração de cada uma. Um tempo atrás eu ficava preocupada com a quantidade, sabe? Parece que o canal não está crescendo. Será que as pessoas estão ouvindo? Será que as pessoas estão gostando? E o Senhor acalmou meu coração. Eu aprendi que Deus trabalha com pouquinho, sabe? É do pouquinho que Deus faz um muito. Nós temos aí o exemplo de Davi, que ficava cuidando das poucas ovelhas do seu pai. E através desse coração abençoado, né? Dessa entrega, naquele pouquinho, Deus exaltou e colocou ele ali como rei. É assim que Deus faz. E temos diversas outras histórias, né? Como, por exemplo, o pouquinho de azeite que Deus multiplicou, os 2 peixinhos e os 5 pães. Então, nosso Deus trabalha dessa forma. Para ele não quer ver assim se tem 30 milhões, ou se tem uma, ou se tem duas, ou se tem 5. O importante é a alma. E cada alma para o nosso Deus tem um valor imensurável. Você foi comprado com preço de sangue. Então isso não importa se tem 5, se tem 10, se tem 10 milhões, Deus sabe de tudo. Então essa palavra vai estar chegando em cada uma de vocês, vai falar com cada uma que está precisando, assim como tem falado comigo. E lembre-se que a palavra do Senhor é uma espada de 2 gumes. Quando eu falo com você é porque o Senhor já falou comigo. E nesses dias passados eu tenho falado com Deus, preocupada também com certas situações, e todas nós passamos por dificuldade. Eu não estou aqui para mostrar para vocês que olha só como eu sou perfeita, nada disso, muito pelo contrário. Eu tenho procurado usar as minhas experiências para trazer para você encurtar o seu caminho. Eu aprendi isso hoje, né? Estava vendo ali um vídeo, vou até indicar para vocês o Thiago Brunet, que é uma benção. Eu tenho aprendido muito com ele, minha visão tem sido aberta assim de uma maneira espetacular, um homem de Deus maravilhoso que nos ensina muito a palavra. Ele falou algo que o Espírito Santo já tinha falado no meu coração, mas quando você ouve uma pessoa falando, né, parece que fala mais forte, que muitas vezes Deus tem 2 maneiras de trabalhar. Uma maneira de nos fazer crescer é pela nossa experiência, por processo difícil que nós passamos, pelo deserto, por situações que às vezes nós olhamos e não vemos saída, e nesse processo nós crescemos. Nesse processo nós começamos a ter uma visão diferente, a nossa mente abre, é algo assim que espetacular. E nós conseguimos ver um crescimento espiritual, um crescimento em todas as áreas. E esse processo muitas vezes é demorado, é o processo pelo qual passei. Mais de 20 anos aí nesse processo. E tem a outra maneira de Deus usar pessoas, no caso seria mentores, né? Pessoas que vão estar te ensinando a caminhar, te dando exemplos, te dando uma palavra de algo que ele já passou, que ela já passou, então vai te encurtar o seu caminho. Se para mim chegar nesse momento e ver algumas coisas e estar vivendo alguns milagres de Deus na minha vida, passou aí mais de 20 anos, para você será mais rápido. Porque eu já passei por um processo e estou passando para você. E não só eu, como outras pessoas que estão aí no YouTube, que Deus tem usado muitas mulheres, muitos homens de Deus, e você não perca seu tempo. Não perca seu tempo olhando vida de artista, fofoca de não sei o que, como está a vida de fulano de ciclano. Isso, nada disso vai te fazer crescer. Procura ouvir palavras que te edificam, procura ler a Bíblia, que aqui é o maior canal para um crescimento, para se chegar a Deus, para aprender com o próprio Espírito Santo de Deus, e também bons livros, sabe? Falar com pessoas que têm palavras que vai te levantar, que vai te levar para um caminho abençoado. Não ficar ouvindo pessoas que estão lá para trás ainda, sabe? Murmurando, chorando, falando ó céus, ó terra, a crise do país, esperando que mude o governo para que a vida dele mude. Então se apegue a coisas que te edifiquem. E hoje eu quero falar com vocês as atitudes que nós devemos tomar, que muitas vezes vão fazer a mudança total em nossas vidas. Precisamos entender que diante da dificuldade, nós temos 2 caminhos. Um é olhar para trás, é se prostrar, começar a chorar, se lamentar, e eu já fiz isso, e eu posso te garantir que não há mudança, que não há crescimento, que não há vitória nessa atitude. Alguns anos atrás eu ficava me lamentando, chorando, coloca a culpa nas pessoas, né? Se minha mãe não tivesse feito isso, meu pai não tivesse falado aquilo, se fulano não tivesse feito aquilo, se fulano não tivesse me deixado, se ciclano, sabe? Nós começamos a colocar culpa em pessoas.
ou então até mesmo no próprio Deus. Ah, Senhor, por que o Senhor faz isso comigo? Por que o Senhor não me ouve? O Senhor não me deixou nessa situação? Eu estou sozinho, o Senhor não está me ouvindo? O Senhor não atende as minhas orações? Onde foi que eu errei? E daí ficamos ali naquela murmuração, que nem o cachorro correndo atrás do rabo. Você não consegue sair dessa situação para um caminho de vitória. E há uma outra situação, onde você começa a caminhar olhando para Cristo Jesus, ouvindo pessoas que vão te ensinar um caminho certo, buscando conhecimento na palavra, buscando conhecimento em livros, buscando conhecimento para que você possa crescer, caminhar. A atitude é a grande sacada para uma grande transformação. Às vezes ficamos esperando que o nosso Deus faça uma transformação em nossas vidas, mas precisamos entender que para Ele fazer, depende da minha atitude. Para Ele fazer, Ele fica esperando a sua atitude. Qual a atitude que você vai ter diante dessa situação? Por isso que muitas vezes Ele nos permite passar algumas situações que é para nós crescermos, para que nós possamos caminhar e chegar no propósito que Ele tem para nós. Nós temos uns planos, nós temos nossos objetivos, e a palavra do Senhor fala o quê? Que aquilo que não subiu ao coração do homem é o que Deus tem preparado para nós. É algo maior, muito melhor do que você está imaginando. Muitas vezes eu fico tentando entender, como será que Deus vai fazer? Até já tentei ajudar Deus. O Senhor já falou que vai me abençoar, que vai me transformar minha vida. Eu já vou então aqui fazendo isso, já vou aqui colocando a mão ali, transformando isso. E às vezes o nosso Deus, Ele quer assim que nós tenhamos ação, mas nós precisamos entender a vontade dEle. Muitas vezes aquilo que está no meu coração é algo que Ele quer sim para a tua vida, mas Ele tem algo melhor ainda, maior do que isso. Então às vezes nesse momento vem um não para você. Nesse momento você olha e fala, meu Deus, isso aqui que eu estou vendo é tão bom, por que o Senhor não me deu? Porque Ele tem algo melhor para você. Então só nós temos que ter esse discernimento de entender, de orar e falar, Deus, eu estou desejando tal coisa, é a sua vontade? Então me ajuda. Eu vou ter essa ação, se for da sua vontade, prospere o meu caminho, abre as portas, tira todo impedimento e assim o Senhor fará. E eu quero falar com vocês hoje sobre uma mulher que teve uma atitude que transformou a vida dela. Abigail. Eu não sei se você já conhece essa palavra, mas eu vou falar um pouquinho sobre ela. Para resumir, para eu entrar aqui na palavra, é sobre Davi e Nabal. Davi, o rei Davi, está ali no território próximo ao território de Nabal e ele precisou de um favor. E ele pediu que um de seus homens fosse até Nabal falar com ele para que ele desse apenas comida, água, comida, alimento para os seus homens que eles estavam ali próximo, né? E estavam necessitados desse pequeno favor. E qual foi a surpresa? Nabal disse não. Então Abigail fica sabendo que está sobre a vida do marido dela e sobre os homens daquele local a sentença de morte, pois Davi com seus 400 homens estariam indo ali para fulminar todos eles. E qual foi a atitude de Abigail? Ao invés dela se lamentar, começar a chorar, falar, oh meu Deus, o Senhor me abandonou, o que será de mim? Oh, não, ela teve uma atitude maravilhosa. Vamos ler. Está aqui em 1 Samuel 25, e o versículo 18 que diz assim, ó, então Abigail tomou a toda presa, 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 passas de figos e pôs sobre o jumento. E disse a seus moços, ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela a seu marido Nabal. Então isso aqui eu li no versículo 18 a 19, vamos ler no versículo 23. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se à terra. Lançou-se-lhe aos pés e disse, ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim, permite falar a tua serva contigo, e ouve a palavra da tua serva. Não se importe, ó meu Senhor, com este homem de Belial, a saber, com Nabal. Porque o que significa o seu nome? Ele é Nabal, e o seu nome e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor, que enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor, e a tua alma foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu senhor. Então essa atitude de Abigail levou ali presentes, né? Levou ali o alimento. Então ela fez o que ela se desculpou em nome do marido dela. E essa atitude impediu que Davi continuasse com seu objetivo, que era matar Nabal e todos os homens daquele local. Então observa que uma atitude pode transformar, uma atitude pode mudar tudo. A atitude de Abigail fez com que não houvesse morte na sua terra, não houvesse morte do seu marido, morte daqueles homens daquele local. E depois o próprio Deus se vingou
O próprio Deus colocou as mãos sobre Nabal, o qual foi morto. E Davi não teve que ter as suas mãos sujas de sangue. E após essa situação, quando Davi descobre, o próprio Deus entrou com providência, impedindo que esse pecado ficasse sobre a vida de Davi, ao qual foi usado Abigail para dar esse livramento. Simplesmente sabe o que aconteceu? Davi pediu para que fossem buscar Abigail e a tomou por esposa. Então a atitude de Abigail mudou toda a história dela. Ela era casada com um homem perverso, um homem que não era temente a Deus, um homem que aborrecia ela com certeza, não é verdade? E a atitude que ela teve o livramento de morte na vida daquele povo, né, na vida daqueles homens daquele local, e mudou a história dela. Ela passou a ser mulher do rei Davi. Olha só que honra, né? Que transformação através de uma simples atitude. Então o que o nosso Deus quer falar conosco através disso? Que nós temos que saber qual atitude tomar. A atitude certa vai mudar a nossa história. Diante de uma dificuldade, qual seja que você esteja passando, só você sabe e o seu Deus conhece o seu coração. O Senhor nosso Deus sabe o que você está passando. O Senhor nosso Deus sabe que você muitas vezes fala, meu Deus, eu estou sem força. Eu não estou mais conseguindo ver um caminho, ver uma solução para essa situação. A atitude que você deve tomar é a atitude de prosseguir confiando que o Senhor vai mudar a sua história. Amém? Não fica prostrado, não fica se lamentando, não fica maldizendo, mas exalta e glorifica ao Deus. Assim como fez Abigail, que foi até Davi e levou ali presente. Faça o mesmo. Vá até o seu Deus, ajoelhe diante dele e exalte o nome dele. Eu tenho feito dessa forma. Eu tinha um costume de ficar reclamando, de ficar maldizendo, e hoje, quando eu não entendo, a frase que eu tenho usado eu vou passar para você. Eu falo assim, Deus, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor vai fazer. Então, muitas vezes, o que nos deixa aflita, angustiada, é olhar a situação, não ver uma saída e ficar tentando entender como que Deus vai fazer, como que Deus vai agir. Muitas vezes parece até que o nosso Deus, ele é tão pequeno, né, mediante a nossa fé, porque nós pensamos assim, como que Deus vai mudar essa história? Não tem como. Eu olho e não vejo saída. Então, nós começamos a tentar até mesmo, muitas vezes, ajudar Deus a transformar a nossa história. E o que Ele quer é uma simples atitude de fé. O que Ele quer é que você confie nele, que você acredite que Ele vai mudar a sua história. A sua atitude é a atitude de fé, a atitude de continuar caminhando, a atitude de pedir a Deus, Senhor, me dá sabedoria, eu vou fazer tal coisa, é por esse caminho, me confirme, me mostre, abre a minha visão. E mesmo que a situação seja adversa, mesmo que tenha até mesmo uma sentença, como no caso de Abigail, tinha uma sentença de morte sobre aqueles homens daquele local e sobre o esposo dela. E ela, qual foi a atitude dela? Ela se humilhou, ela levou ali o alimento com presentes, né? Se prostrou diante de Davi e isso comoveu o coração de Davi. Então é a mesma forma, o Senhor quer mudar a sua história, mas necessário é que você tenha a atitude certa. Amém? Espero que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao seu coração. Coloque isso em prática. Ao invés de reclamar, diga o que eu tenho falado. Senhor, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas o Senhor vai fazer. Amém? E logo você vai estar cantando o hino da vitória. E quando a bênção chegar, vem aqui no canal e me conte, tá bom? Para que a minha fé também seja aumentada. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.